Olá a todos, muito bem-vindo ao tutorial da EBD do terceiro trimestre, onde nós estamos estudando o tema Profetas Menores do Antigo Testamento. A lição é a número 9, Abacuque, o justo, pela sua fé viverá. Será ministrada no dia 27/8 de 2023. A revista foi escrita pelo pastor Antônio Paulo Antunes. Tópico 3, Abacuque para hoje. O autor diz que, embora Abacuque não conseguisse encontrar qualquer explicação que ajudasse a compreensão da continuidade da opressão e da prosperidade dos seus inimigos sobre o seu povo, apesar de suas queixas e inconformismo, ele foi capaz de aprender lições que fizeram ressignificar o seu relacionamento com Deus. 3.1 Item: Contentamento apesar do sofrimento. O autor diz que conviver com infortúnio, sofrimento e provocação, apesar de fazer parte da campanha de todo ser humano, pode levar a pessoa à murmuração e à amargura. Abacuque ensina duas importantes atitudes para escapar do desânimo e desesperança: a alegria no Senhor e o louvor a Deus. Abacuque 3, de 17 a 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e que os currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei, o Deus da minha salvação. Seja elas palavras de bênção ou juízo. Naum 2,13. E eis que estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos, e queimarei na fumaça os teus carros, e a espada devorará os teus leõezinhos, e arrancarei da terra a tua presa, e não se ouvirá mais a voz dos teus mensageiros. O autor comenta que olhar para Deus e não para as circunstâncias é o segredo de encontrar contentamento apesar do sofrimento. No tópico do comentarista, o autor cita Adilson Faria Soares, Lições Bíblicas, segundo trimestre, 1993, CPAD, página 31. Abacuque confia e se regozija em Deus. Abacuque 3, 16 a 19. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz temeu, e os seus lábios entrou na podridão dos seus ossos. Estremeci dentro de mim. No dia da angústia descansarei quando subir contra o povo que invadirá com suas tropas. Porque ainda que a figueira não floresça, nem que o fruto da vide, nem que haja fruto na vide, ainda que decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, e ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é Deus da minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre minhas alturas, daí aqui é para o contramor sobre os meus instrumentos de corda. Apesar da iminente invasão dos babilônios, pelos babilônios, o profeta confia no Senhor e pela fé descansa e exulta no Deus da salvação. E o comentarista nos incentiva a fé inabalável nas promessas e misericórdia soberana de Deus. Para nós terminar o tópico número 3, o item 3.2, o Cântico de Abacuque. O autor diz que Abacuque finalmente caminha em direção ao reconhecimento da soberania de Deus. Assim como em Jó, o profeta não recebeu uma resposta direta sobre os problemas mencionados por ele. O Cântico de Abacuque foi escrito mesmo com as mudanças almejadas por ele não tivessem acontecido. As questões sócias não desapareceram. O nível espiritual, o povo não se elevou.
As crises socioeconômicas não deixaram de existir e nem a opressão do povo babilônico enfraqueceu ou acabou. O profeta clama por misericórdia, pelo avivamento da obra do Senhor e para a manutenção ao longo dos anos. Abacuque 3:2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. Por meio dos anos faz-me conhecido. A tua ira lembra-te da misericórdia. O autor enfatiza que foi Abacuque que experimentou a maior e melhor de todas as mudanças. Deixou de ser um homem movido pela angústia, tornou-se um homem confiante na soberania de Deus. No tópico do comentarista, o autor cita o evangelista Valdirão Ferreira Brandão, Revista Betel, Dominical, segundo trimestre, 1994, página 39. Comenta sobre o capítulo 3, que diz que é uma das mais belas expressões de fé e confiança no Deus da Bíblia. É um louvor no qual o profeta canta os grandes feitos do Senhor para seu povo e expressa a profunda esperança daqueles que confiam em Deus, mesmo que tudo aparentemente apareça ao contrário e as chances de vitória sejam as mais remotas. Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aí no cântico começa com o clamor do profeta Abacuque, 3:2. Reaviva-nos e o comentarista diz que, na sua opinião, quer dizer, volte a manter conosco a mesma relação de outrora. Aí no tópico 3. No item 3.3 do tópico 3, o justo viverá pela sua fé. O autor cita Abacuque 2:4. E eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé viverá. Duas características importantes se encontram nessa declaração. Primeiro, o soberbo confia em si. A segunda, o justo vive pela sua fé. A necessidade do cristão permanecer fiel e viver diretamente dos padrões impostos pelo mundo. O servo de Deus não pode promover ou compactuar com a maldade, violência, ganância, libertinagem ou idolatria. O autor enfatiza que, no final, o ímpio será condenado e o justo será preservado por causa da sua confiança no Senhor. Comentarista, o autor cita Bíblia de Estudo Pentecostal, CPAD, 1995, páginas 1337. É o justo que, no Senhor, emergirá vitorioso. Os retos são contrastados com o orgulhoso e o ímpio. Os corações do justo voltam-se a Deus, pois o tem como Pai. Possui estreita comunhão com Adão, com ele e lhe obedecem à vontade. O justo deve viver neste mundo mediante a sua fé em Deus. Fé aqui significa firme confiança em Deus. É uma lealdade pessoal e Ele como Salvador e Senhor. Bem, aqui nós terminamos então o tópico 3, e também a lição número 9. Muito obrigado por assistir. Aguardo todo na lição número 10. Até lá, se Deus assim permitir.